Olá amigos, boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos nesta quarta-feira para mais um estudo de reflexão em torno da nossa vida. Hoje o nosso tema será virtude. A gente sempre fala da importância de virtude, aquele outro é virtuoso. Então nós resolvemos hoje trazer uma mensagem sobre a virtude. Porém, nós vamos antes falar aí do nosso WhatsApp, para que você sempre tenha à mão o nosso número, para encaminhar principalmente nomes para tratamento à distância. Todos os nomes que são colocados pelo WhatsApp, né, nesse número aí, para tratamento, mesmo que não são respondidos, todos são encaminhados para o nosso tratamento presencial e na segunda-feira em nossa instituição, e hoje ao final do nosso estudo fazemos uma oração em conjunto. Está aí o nosso Instagram, para que vocês possam estar compartilhando, curtindo o nosso vídeo, no final dando um joinha. Isso tudo é muito importante para nós. O nosso WhatsApp também, para que vocês possam estar sugerindo temas, estar comunicando conosco, questionando algo sobre a instituição. É assim que é possível, a gente vai respondendo, tá bom? Então é muito importante esse número aí para a nossa comunicação, tá bom? Nós vamos colocar um trecho do Evangelho, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5, no qual nós vamos nos basear aí no tema virtude. Vamos colocar para vocês aí, vamos ler, fazer a nossa oração e em seguida vamos voltar aí para uma mensagem trazida da espiritualidade para o nosso entendimento, né? É uma mensagem de Emmanuel que está no livro Correio Fraterno. Então vamos colocar aí para vocês. Virtude, e vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência. Convidamos a todos a elevarmos nosso pensamento a Deus nosso Pai e te pedimos, Senhor, as tuas bênçãos, o teu amparo, a tua proteção divina para todos nós, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, que possamos nos esforçar, colocando a nossa mente em sintonia com o plano superior da vida. Todo instante,
para que nos esforcemos a colocar os teus ensinamentos em prática. Que a nossa noite seja uma noite de alegria espiritual para o nosso entendimento de conteúdos tão importantes para a nossa vida diária. Graças te damos e que assim seja. Muito bem, nós então vamos aí à leitura dessa mensagem intitulada Virtude, que está no livro Correio Fraterno e que nos traz uma lição curta, rápida, mas que nos traz profundo ensinamento, tão importante para desenvolvermos a nossa potencialidade, as questões íntimas que precisamos ajustar para que tenhamos virtudes elevadas, superiores, compatível com os ensinamentos superiores, importante para a nossa caminhada diária, uma vez que todos nós buscamos a nossa perfeição, o aperfeiçoamento da nossa vida, pelo esforço diário de cada um de nós. Emmanuel então inicia a mensagem assim. Vamos projetar para vocês aí. Virtude. Quanto acontece à pedra preciosa, lapidada, não surgirá no mostruário de nossas realizações sem burilamento e sem sacrifício. Então assim acontece com a virtude. Ele compara a virtude com a pedra preciosa que a imagem nos ajuda a compreender. Para a pedra que está na imagem surgir bela dessa maneira, ela não surge sem o burilamento e sem o sacrifício. Então é a comparação que Emmanuel faz, já de cara, de início, nesse primeiro slide que nós colocamos aí. Então, para termos virtude, ninguém nasce com ela. Ninguém nasce sem o processo de trabalho, de burilamento, de sacrifício. É preciso entender o momento reencarnatório nosso, o mundo que nós estamos, que é um mundo de prova e expiação, que é o nosso planeta Terra. É um planeta de prova e expiação. Todas as conquistas que nós buscamos, todo o aperfeiçoamento, melhoramento, objetivo nosso aqui na Terra, não surge sem uma luta constante, diária. Jesus, quando falou que o meu mundo não é daqui, ele quis dizer que aqui não é lugar de belezas, de mundo de paz, de tranquilidade, não. Ele, que era um espírito perfeito, ele fala, meu mundo não é daqui, porque o mundo daqui não é um mundo de perfeição. Consequentemente, vamos viver as contingências evolutivas do nosso planeta. Então, esse tema, esse conteúdo da virtude, nós não vamos conquistá-la, elevar o nosso padrão sem sacrifício, sem burilamento. Então Emmanuel vai na sequência e fala assim para nós em relação a esse raciocínio. Se desejamos construí-la, porque ninguém nasce do nada com as virtudes. Então, se desejamos construí-la, que é algo que você vai buscando e aperfeiçoando em nossos corações, é imprescindível não nos acovardemos diante das oportunidades que o mundo nos oferece. Oportunidade que o mundo oferece. Ou seja, quando nós aqui estamos no processo reencarnatório, a vida, quando ele fala aí oportunidade que o mundo oferece, a vida no seu dia a dia vai nos levar à busca dessas virtudes. Porque nós estamos numa luta constante. Por isso que pode olhar, as nossas vidas ao longo do tempo aí não foi de tranquilidade. Nós temos momentos de paz e de alegria. Por isso o ditado, após a tempestade, a bonança.
depois da bonança, a tempestade de novo. É um ciclo. Então nós temos momentos de alegria. Momento pleno de alegria, não é. O mundo não é para isso. Aliás, o mundo nos oferece constantemente motivos para buscarmos o nosso aperfeiçoamento, adquirindo virtudes. É preciso entender isso. Por quê? O mundo está muito difícil viver nesse mundo com tranquilidade. É uma luta constante a cada momento, a cada dia. Nós reencarnamos para isso. Sobre a visão divina para conosco, não tem nada de errado. Os sofrimentos que nós estamos vivendo, que o mundo está vivendo, é natural, faz parte do processo. Ai daquele que provoca o escândalo. Mas é necessário que aconteça o escândalo. É inevitável o escândalo, mas ai daquele que provoca o escândalo. Então não tem nada errado. O mundo que nós estamos vendo, esse desequilíbrio que nos assusta muito, ele está em processo de evolução. Não tem nada errado no sentido de movimento da vida. O que nós estamos querendo dizer é que quando você vê ao seu lado, no dia a dia, na mídia, enfim, o que está acontecendo no mundo hoje, os erros, né? As criminalidades, os erros que a gente vê, não deveria acontecer, nós não devemos praticá-lo. Mas nós estamos exteriorizando aquilo que a gente é, aquilo que a gente tem. Na palavra de Emmanuel ele fala assim, que ninguém dá aquilo que não tem. Nós só damos aquilo que temos. Então são conteúdos que precisam ser exteriorizados, porque há consequências de nossos atos negativos. Sofreremos consequências inevitavelmente. Hoje, a nossa vida, o que é programado, a nossa ficha reencarnatória, ela é consequências de nossos atos do passado. Qual é a sensação que nós temos? Cara, que o mal é grande, é enorme, é volumoso. Parece que mais mal acontece do que o bem. É a sensação de quem está num mundo involutivo igual ao nosso. Um mundo em atraso espiritual. Mas que tem um controle divino. Eu costumo dizer que nenhum de nós é superior aos nossos mentores. Lógico. Nenhum de nós é superior aos comandos que a espiritualidade superior tem. Então, quando nós cometemos um crime, fazemos um mal, ele está dentro de um contexto evolutivo. Nós não estamos interferindo na ação da espiritualidade superior, porque nós não temos condições superiores deles. Então, se nós estamos agindo, é dentro de um campo de liberdade que é possível errar. Está dentro de uma lei que permite isso. Mas nós não vamos além. Se eu desejo tirar a vida de alguém, e se esse alguém não tiver na hora de perder a vida, eu posso fazer o que for. Eu não vou conseguir tirar a vida dessa pessoa. Porque eu não sou superior aos mentores espirituais que programaram a vida desse indivíduo, dessa pessoa. Quando eu consigo tirar a vida daquela pessoa que eu quero, que eu desejo, é porque está dentro das contingências da vida daquele outro. Ou seja, está no período de desencarne daquele outro. Ele vai seguir dentro da programação perfeita? Sim. Eu vou sofrer consequência daquele ato? Sim. Porque eu não precisaria agir dessa maneira. Porque a vida tem seu mecanismo
para provocar, especificamente nesse caso, para provocar o desencarne daquela pessoa por outros meios, sem a necessidade de alguém ir lá tirar a vida dele, entendeu? Porque eu não sou superior. Ninguém é superior a ponto de fazer algo que não está na programação daquele indivíduo, no qual foi programado por espíritos superiores. Senão eu seria superior a ele. Eu teria autonomia maior do que os espíritos. Nós já falamos aqui em outras aulas que essa espiritualidade específica, superior, ela tem a liberdade de anteceder o meu desencarne ou prorrogar o período do meu desencarne. Agora nós, espíritos atrasados que somos, nós não podemos, ninguém aqui na Terra é superior então a essa espiritualidade a fim de tirar a vida de quem eu quero e acontecer sem a previsão da espiritualidade do bem. Não é difícil entender isso. Basta compreendermos que Deus, nosso Pai, através dos seus mensageiros, eles têm um controle de tudo. De tudo. Da vida, gente. Senão a vida seria uma desordem no sentido de falta de controle. Então essa desordem que nós estamos vendo no mundo, ela está dentro de uma faixa de possibilidades prevista pela espiritualidade superior. Nenhum de nós, encarnado ou desencarnado, que somos espíritos inferiores, que estão nessa faixa evolutiva da Terra, nós não podemos agir em programas de mentores superiores a nós, de espíritos altamente evoluídos. Entendeu como é que funciona? Então nós precisamos trabalhar. A vida, elas vai nos cobrar, vai nos trazer as provações, as expiações, que são as oportunidades que o mundo nos oferece. É isso. Oportunidade quer dizer provação, sofrimento, que se nós vencemos com equilíbrio, executamos com superioridade, com equilíbrio no campo do bem, nós estamos avançando. Nós estamos melhorando a nossa condição, estamos adquirindo as virtudes necessárias para o nosso crescimento espiritual. Emmanuel vai à frente e fala assim: sem resistência deliberada ao desespero, não entesouraremos a paciência. Então nós vamos ser provocados no campo do desespero, mas a gente tem que exercitar a paciência, entendeu? Como que eu vou adquirir a virtude da paciência se eu não comprovar na vivência, na prática diária, verdadeiramente o equilíbrio diante do desespero? É isso. Sem controle do temperamento impulsivo, não alcançaremos a serenidade. Para ser sereno, verdadeiramente, como virtude, eu tenho que ter o controle do temperamento impulsivo, entendeu? Então a vida vai me cobrar isso, tem que acontecer essas cobranças, não está errado, é isso que nós estamos falando aqui. Isso tudo foi visto, previsto, programado, nós tínhamos a consciência disso antes de reencarnarmos. Por isso que as reclamações são injustificadas. E isso, a vida é tão bela e perfeita, Deus nosso Pai é tão perfeito, que isso independe das condições espirituais, das condições religiosas. Porque quando desencarnarmos, nos juntaremos todos, independente das crenças religiosas. Todos nós, mesmo aqueles que se dizem de outras religiões ou sem religião, quando a gente dorme, a gente não depara com um plano espiritual, gente? Todos nós. Allan Kardec chega a falar no Livro dos Espíritos, quando os Espíritos respondem a ele, nos questionamentos que ele faz, até a pessoa que tem um problema mental que ele chama de idiota, que são aquelas pessoas com problemas mentais, tem conhecimento, quando chega no plano espiritual, tem conhecimento porque tem aquela deficiência mental. Então todos nós temos o conhecimento do mundo espiritual.
todos, independente da crença religiosa. Então, quando nós estamos no estado de vigília, temos o esquecimento do passado, vem junto aí os conhecimentos adquiridos, as crenças religiosas escolhidas, e vai ter as limitações naturais, fora aqueles que têm uma mente mais fechada para os conceitos espirituais. Pode notar que essas crianças de hoje, na sua maioria, estão nascendo com um desenvolvimento muito grande, muito maior do que a época que nós reencarnamos e nascemos. Por quê? São espíritos que têm uma abertura mental maior. Quer dizer que são espíritos mais evoluídos? Não. Mas são momentos de percepções maiores. E cabe a nós a condução, o direcionamento para que possam vingar no campo do bem. E isso é compatível com o momento evolutivo, com a evolução da ciência, da tecnologia no campo de um todo. Por isso a passagem do Evangelho. Volta aí, Mateus, vamos lá. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência. Entenderam aí? Como é que funciona? Então, nós temos que acompanhar esse processo que o mundo, que não está nada errado. Está tudo certo. Precisamos é melhorar a nossa condição íntima, de colocar em prática os ensinamentos que nós temos recebido. É simples assim. Na sequência ele fala: sem vitória sobre os répteis da dúvida ou da suspeita, em nosso campo íntimo, não edificaremos a fé. Sobre os répteis da dúvida. Répteis que se arrastam, que estão num plano inferior. Nós temos que ter vitória das dúvidas e das suspeitas em nosso campo íntimo. Se não vencermos isso, não edificaremos a fé. Sem renúncia, não experimentaremos o amor puro. Temos que ter escolhas, temos que ter renúncias. Ora, se nós não nos silenciarmos para refletir aquilo que temos recebido, aprendido, nós não vamos dar conta. Se nós não pararmos para pensar e raciocinar, nós não vamos identificar esses pontos em nós. Nós temos que avaliar diariamente o que nós estamos fazendo, como que nós estamos agindo com as coisas que a vida nos coloca à frente. Não tem outra maneira. A espiritualidade está presente, agindo no dia a dia, nas pequeninas coisas da vida. Na realidade, em tudo, mas até nas pequeninas coisas, exigindo de nós posturas, condutas, mudanças. Não podemos repetir mais, porque repetir quer dizer que nós vamos reencarnar com repetições dessas ações sem o crescimento espiritual. Aí ele fala assim, ó: sem gentileza não asilaremos a bondade. Sem o silêncio bem vivido, não atingiremos a harmonia mental. Ou trabalhamos nesses campos de mudança e de conquista, que é esforço próprio. Não tem como a espiritualidade fazer essa mudança, porque os espíritos estão prontos, os espíritos atuam nos ajudando sempre, eles não se afastam, quem se afasta somos nós. Quando você lê lá no Livro dos Espíritos sobre anjo da guarda, tem várias perguntas relacionadas, e há uma pergunta lá de Kardec, ele fala assim, do nosso afastamento desses mentores, ele fala, não somos nós que afastamos.
É vocês que se afastam de nós. Então a espiritualidade, ela está a postos. Sempre. Depende de nós o nosso movimento. Sem espírito de serviço em favor dos semelhantes, não criaremos os valores da simpatia. Não, já falamos isso aqui outras vezes, não tem como evoluirmos, melhorarmos, colocar em prática tudo que a gente aprende, caridade, no campo do bem geral, sem o nosso próximo. Ninguém evolui isolado, gente, sozinho. Sem firmeza em nossas atitudes, não chegaremos ao conhecimento da verdade. Então, tá aí. A espiritualidade é clara conosco, né? Sem atenção para com a nossa própria consciência, não acenderemos a luz do respeito em torno de nós. Se você não fizer uma reflexão, um raciocínio, se você não parar para ver o que você está fazendo diariamente, entende? Atos, gestos, palavras, pensamento. Nós não vamos identificar aquilo que a gente precisa melhorar. Sem tolerância à frente da calúnia, não alcançaremos a fortaleza. Todos esses itens, se não buscarmos uma reflexão profunda, vai passar despercebido e vamos estar repetindo os erros do passado. Sem boa vontade, inutilmente apelaremos para o entendimento e para a união. Temos que ter entendimento, temos que ter união. São princípios para adquirirmos as virtudes. Recordemos que o trabalho e a luta são os escultores de Deus. Olha a imagem aí, como se estivesse esculpindo com o martelo, com a marreta, com a talhadeira, com o punção, criando em nós as obras-primas da vida. Recordemos que o trabalho e a luta são os escultores de Deus, criando em nós as obras-primas da vida. Olha que espetáculo. Emmanuel é lindo nas suas comparações. E conclui assim, quem pretende, porém, a fuga e o repouso indébitos, certamente desistirá por tempo indefinido do esforço de aprimoramento, transformando-se em sombra sobre as sombras da estagnação e da morte. Ou seja, meu irmão, se nós não lutarmos, não pegarmos esses conteúdos que ele nos traz aí, que ele vai nos mostrando a importância da vivência e da prática, nós vamos estagnar, nós vamos morrer. E vamos estar errando, repetindo esses erros, até que, numa nova existência, todo o processo repetitório surge de novo. Tantas vezes necessária for. E quando o planeta passar a ser um mundo de prova e expiação, que nós já falamos aqui, no Porvir, no livro Universo e Vida, até aqui esse livro, Universo e Vida, última lição, tá aqui, último capítulo do livro, não sei se dá para ver aí, no Porvir, tá aqui, uma lição curta e simples. Nesse livro, que nós já falamos outro dia aqui, ele vai nos trazer como que é esse mundo de regeneração. E o nosso planeta Terra está partindo para isso. Quando a gente fala que tantas vezes necessário for, nós vamos voltar com as repetições dos problemas, da luta de cada dia, até resolvermos, na prática verdadeiramente evangélica, se chegar o ponto do nosso planeta se transformar num mundo de regeneração, que é o próximo passo, nós vamos para mundos compatíveis com a nossa evolução. É assim que acontece. Então é muito importante a oportunidade que nós estamos tendo como trabalhadores da última hora, não podemos perder tempo, a fim de colocarmos esses ensinamentos em prática, adquirindo assim a virtude tão importante
por esse nosso estado espiritual superior. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco. Nós vamos convidar a todos nesse momento a fazermos a oração de encerramento e em favor dos irmãos que estão em tratamento, que encaminharam os nomes aí através do WhatsApp. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, por mais uma quarta-feira de estudo e análise de conteúdos trazidos pela espiritualidade, a fim de analisarmos a nossa vida, nossas práticas diárias, de atos ao campo mental. Ilumina, Senhor, os nossos passos e a nossa mente para conduzir da melhor maneira possível as práticas do dia a dia. Que essas vibrações emitidas pelo plano superior da vida possam cair sobre todos nós e principalmente dos irmãos que colocaram seus nomes para tratamento à distância, não só pelo nosso telefone e WhatsApp, mas aqueles que já se encontram em nosso caderno na nossa instituição. Que a tua luz, a luz de Mãe Maria Santíssima, possa nos encontrar nesse trabalho constante de reforma e de busca para nos tornar melhores. Obrigado por tudo, que a tua paz e que o teu amor permaneça conosco agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, amigos, agora o trabalho social que a gente realiza em nossa instituição e que nós sempre colocamos aqui os itens, colocamos aí também um enxoval, Mãe Zeferina, para mães carentes, os itens também que nós entregamos para ela, o kit, né, que nós entregamos para ela, e aqui os dados que você precisa para continuar nos ajudando e convidar outras pessoas a contribuir conosco, qualquer valor, qualquer quantia. À medida que a gente vai juntando esses valores, a gente então realiza esse trabalho de atendimento às nossas famílias, tá bom? E o convite sempre presente, sempre atual, para que quem quiser conhecer o nosso trabalho, entre em contato conosco. O Matheus vai colocar aí. Matheus nos ajuda aqui na transmissão e vai colocar para nós de novo o nosso telefone de WhatsApp, para que vocês possam estar comunicando conosco para qualquer coisa, inclusive para conhecer o nosso trabalho social. Muito bem, nós agradecemos a todos ao acompanhamento aí do nosso trabalho. Curta o nosso vídeo, dá lá aquele joinha, que é uma maneira muito boa da gente contribuir com a divulgação do nosso trabalho aqui junto a esse canal de YouTube, tá bom? Um abraço a todos, uma boa noite para todos. Até quarta-feira que vem, que nós vamos trazer mais uma mensagem para a nossa avaliação e estudo de reflexão íntima. Um abraço, um beijo a todos, até lá. Tchau.